Eu quero a liberdade de manifestar o pensamento. E ninguém, evidentemente, está interessado em liberdade. Boa noite para todo mundo, quem está chegando, quem já chegou, tá certo? Vamos para a parte aqui agora, talvez, né, mais propositiva. Uma série de vídeos aí que eu fui contestar, né, um suposto nacionalismo da ditadura militar, que era um pensamento até na esquerda mesmo, né, do que o Geisel teria sido desenvolvimentista e tal. Eu não sei até que ponto isso se deve ao Hélio Gaspari, enfim, que não é uma figura muito confiável, né, pelo menos do meu ponto de vista. Não sei, mas para mim não me parece. Então tinha essa coisa meio difusa e foi se criando certos grupos aí nacionalistas, né, com a mistura de viúvas do Lula 1 com ex-bolsonarista, uma coisa meio maluca aí que tá aí hoje, né? Enfim, não se fala tanto da questão dos presos políticos e tal. A ditadura foi ruim por vários aspectos, mas ela teria sido nacionalista, desenvolvimentista. O mundo na época da ditadura foi muito melhor do que o nosso. E é claro que isso é um pensamento muito simplista, né? Muito fácil. Porque a ditadura tinha um aparato, né, estatal, né? Você tinha um Estado já forte, moderno naquele período, então você não podia desfazer fácil, né, como foi feito no Chile. Você tinha um contraposto da União Soviética, né, era a época da Guerra Fria. Então, né, o Estado de Bem-Estar Social Europeu foi criado ali para poder contrabalancear, se contrapor, né, a questão social na União Soviética. E aqui também você tinha que manter alguma regularidade, né? Vamos dizer assim, o Estado tinha que estar funcionando, né? Mantendo isso aí. A mistura de social-democracia com totalitarismo, né? Coisa meio de maluco. E de outro lado também, tudo que eles fizeram, né? Foi tudo baseado em dólar, né? Do início ao fim. Não é que tinha crédito abundante, mas eles abusaram, né? Criaram uma especulação, assim, uma euforia especulativa, né? Essa Maria da Conceição Tavares, da substituição de importações ao capitalismo financeiro, né? Vai dizer ali, 71, né? 71 tem uma euforia tão grande das bolsas de valores que, enfim, ela vai associar a República Velha, né? Vai associar o encilhamento, aquela época lá, enfim. E uma tentativa, né, paulatina de reprimarizar a economia, no caso, né? Você dá lugar às empresas estrangeiras, né, o capital estrangeiro também, aos bancos de investimento, mas usando para fazer a transição, né, as estatais e os bancos públicos. Então, um projeto entreguista, né, de desmontagem, tanto que em 83, se eu não me engano, né, 83, 84 não chega não. Eu teria que pegar aqui o livro para poder ver a data certa, mas já o Brasil capitula a FMI e entra essa louca história, né, de desmontagem do Estado, né, assim, já de uma maneira bem acentuada, né, já ali no início da década de 80, de desmontagem do Estado, de ajustes e tal, de submissão ao FMI. Ou seja, a ditadura foi bem sucedida, né? Eles conseguiram, talvez não do jeito que quisessem, né, porque acho que a impreensão, né, é que eles queriam a manutenção do poder, mas viveram, né, em crises permanentes, tiveram que instituir os senadores biônicos, né, tiveram que ir congelando, né, as eleições, acabando com as liberdades básicas com as 5, cancelaram já a eleição presidencial de 65, que é onde o JK entra, né, no caso aqui é o comentário ao programa JK 65, Compromisso com a Democracia Brasileira, né? É o subtítulo aqui desse programa dele. Tá ainda na época do governo do Jango, né? Assolado pelos ataques antidemocráticos. Tem que lembrar esse pessoal que defende essa ditadura, né, como um tempo utópico, né, um tempo idílico até, que tentaram, né, impedir a posse do JK, né, o papel do Marechal Lott. Como o governo do Jango também foi sitiado, né? Ou seja, não tinha compromisso nenhum com a democracia, mas se tinham, né? Era uma ditadura, sei lá, vamos lá, tem a ditadura de esquerda, né? Vamos botar o Fidel,
o Stalin e tal. Ah, então tá, então eles tinham um fundo social ali e tal, que meio que de algum momento, de alguma maneira, de certo ponto de vista, se pode se justificar, né? A ditadura, não a democracia. Não, não é o caso, né? A ditadura produziu pobreza, não produziu grandes inovações tecnológicas, você tem a questão nuclear, né? Mas isso aí foi quase um ponto fora da curva. Dependeu muito da iniciativa individual, né, do Almirante Otton. Então, reprimarizou assim, atrasou, não chegou a reprimarizar, de voltar à questão agroexportadora, mas reprimarizou no sentido que orientou a economia para bens de consumo e acabou, e deixou de investir em bens de capital, né? As máquinas, né, que produzem máquinas. Então foi um processo de regressão econômica, apesar da presença massiva do Estado durante todo esse período. E aí, então, se falar não, a ditadura foi idílica, porque tinha Estado, porque tinha determinado compromisso com o país, né? São os planos nacionais de desenvolvimento, né? 1 e o 2. E se esquece também os arbítrios e tal da ditadura, né? Foram males necessários, né? Acho que o pessoal chega a isso, né? Porque exaltar Médici é muito complicado, né? Mas tem isso, né? É um campo esquisito, né? A esquerda hoje é muito complicada, né? A esquerda ficou muito legalista, né? Porque ocupou o poder, né? Então, isso no caso brasileiro, né? Porque não se compara com o caso europeu, com o caso americano, que o buraco é muito mais embaixo. A esquerda lá não existe, né? Se ser minimamente de esquerda, eu acho que é você ser um radical quase que incorrigível na Europa e nos Estados Unidos. Aqui ainda tem um espaço maior, né? Para maiores contestações. Mas ao mesmo tempo você tem hoje uma união eleitoral que não tem nada a ver com uma união programática. Você vê essa longa história, né, de tentativa de desvinculação da dívida externa, né, de tentar expulsar o FMI. Isso era bandeira comum, né, da esquerda, né, não importa qual partido, lá em 2002, 2003, já época da eleição do Lula, a bandeira contra a ALCA, que é uma bandeira de união da América do Sul. Esse pessoal, quero ver defender a Venezuela, quero ver defender a integração da América do Sul, né? Enfim, não consegue chegar a tanto, né? Então, Cetita é a esquerda também, né? Com muitos problemas de defender a integração na América do Sul. O Lula chegou a falar em criar uma moeda única, vai criar uma União Europeia maluca aqui com o Brasil dominando com moeda, né? Não acho que não é interessante. Mas interessante é a proposta, né, anterior, quando estava o Lula, o Chaves e o Kirchner, de criar um Banco do Sul, né? Um banco de desenvolvimento para esse projeto de integração na América do Sul. Isso aí com certeza é muito importante. Ou seja, esse pensamento sistêmico, esse pensamento de união, né? entre os países aqui vizinhos, os projetos mesmo que existiam na época do Lula, da Dilma, de integração com a África, né? Não é só uma questão de reparação histórica. Estamos aqui margeando o Atlântico, né? Por que não, né? Nas margens do Atlântico, do lado de lá da África, não tem uma situação de tipo pré-sal por lá, né? Porque a Petrobras não pode exportar tecnologia para lá, né? Claro, com transferência de tecnologia para eles terem autonomia, como a China vem fazendo também lá na África, né? Então você tem muitos campos de atuação, tanto na África como na própria América do Sul. E essas bandeiras, enfim, estão dispersas, a esquerda não puxa elas, então fica mais uma união eleitoral do que uma união política propriamente dita. E nesses vácuos, né, vai entrando coisas muito esquisitas. Ainda bem, né, que a esquerda aqui não é tão ruim, porque tem enraizamento popular ainda, não é tão ruim como no Atlântico Norte. E essa direita, né, esse pessoal aí nacionalista e tal, também não é tão ruim, aponta para coisas interessantes, mas tem umas falhas muito graves, né? Então é interessante fazer a crítica à esquerda, claro, né? Eu sou de esquerda e a esquerda é muito burra, né? Então eu, como de esquerda, sou uma pessoa burra, né? Já acreditei em cada coisa, né? Enfim, é coisa da vida, né? A gente é burro mesmo. Mas, enfim, então é importante fazer essa crítica na esquerda. A esquerda gosta muito de DR, né? De discutir e tal, isso é importante. Mas discutir também, bater nesses setores aí que são meio ambíguos, né? Meio híbridos, meio esquerda, meio direita. Esse é o fio dessas discussões que eu tenho feito. Talvez esse seja o programa assim, mais longo que eu vou fazer, talvez, né? Porque eu quero mostrar aqui esse programa do JK. Então, voltando, esse pessoal realmente não prima muito
pela questão da Comissão da Verdade, porque eles estão em diálogo com os militares têm horror a isso, bababá, né? Mas a Comissão da Verdade de São Paulo, né, trouxe os indícios, né, do assassinato político do Juscelino. E nessa, né, a Léa Vidigal achou esse programa JK-65. Ou seja, dentro do dever de memória se consegue ampliar um pouco, né? O JK, no caso, é uma figura ilustre, né? E a história e tal foge um pouco das figuras ilustres, aquela coisa, né, dos grandes nomes, que era uma coisa da história do século XIX, a história crítica, a história do século XX foge, né, tenta pegar as pessoas, né, mais marginalizadas, é interessante. Mas até que ponto o JK também não é marginalizado, não só pelo reconhecimento que ele foi um assassinado, né, político, mas também porque a grande vítima, no caso, né, foi o Jango, a grande vítima da ditadura foi o Jango, o governo frustrado do João Goulart. E os ditadores, né, são os algozes e tal do negócio todo. E o JK sempre com críticas, às vezes, primárias, né, com essa questão toda de ter desenvolvido a indústria automobilística e tal, um modal mais viário, rodoviário do que por trem e tal, tudo mais. Ok, né, mas no caso ali, você tinha a indústria de peças e autopeças, que era importante desenvolver, seria algo que teria um entranhamento, né? Chegaria uma ramificação maior nas cidades do que se fosse tudo por trem. Isso seria interessante para entrar na modernidade, até mesmo o Brasil desenvolver o seu carro, como teve essa saga do Gurgel, enfim, deve ter outros também, que era importante na época ter, né, um carro próprio, e essa instalação, né, dessa indústria de peças e autopeças é o que permitiu que o Brasil beirasse, né? A ditadura não permitiu, o Collor sacaneou, o Ciro vetou o empréstimo do BNDES, não é isso? E o Gurgel faliu já tardiamente, lá na década de 90, mas talvez a gente pudesse ter se lançado como produtor de automóveis bem antes, talvez na década de 70, sei lá, mas teve o golpe, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então, tem essas críticas, como é que é, um pouco imaturas em relação ao Juscelino, também por Brasília ser visto de uma maneira muito depreciativa, as pessoas não gostam de Brasília, realmente ali às vezes parece um umbral, né, um lugar de lama, né, um lugar brabo assim, esquisito, muita coisa esquisita acontece lá, mas foi um projeto de integração regional, né, nacional no caso, né, a Belém-Brasília também, coisas que são discutidas, debatidas, tentadas pelo menos desde o século XIX, né, é importante você interiorizar o povoamento. A coisa lá que o Lincoln fez no século XIX, com a Bioceânica e tal, distribuiu pequenas e médias propriedades ao longo da ferrovia e tal. Mas a inovação no século XIX era a ferrovia, né? O motor a vapor permitiu aí as ferrovias, e no século XX a inovação era o automóvel, né? Então, enfim, são escolhas, mas, se eu não me engano, a própria professora Léa mostra que também o crescimento ferroviário foi muito grande nessa época do Juscelino, exponencialmente grande, né? Ainda mais em termos comparativos, o JK investiu nos dois. Então, por certas críticas imaturas, até por o JK não se colocar, às vezes não estava no partido do Jango, sei lá, mas por quê, acaba que o JK fica um pouco marginalizado. Talvez essa tradição do JK, isso que o JK fez, né, é uma coisa de alguém que foi, de certa maneira, excluído da história, né, por vários motivos. Então, ao mesmo tempo que resgata um grande nome, está dentro desse conjunto da historiografia mais recente de resgatar pessoas excluídas, né? Então, quando ela fala do BNDES, ela mostra o papel central do BNDES, porque o país deixou de receber financiamento externo, rompeu com a FMI, rompeu com vários programas que tinham de financiamento americano aqui para o Brasil, tudo muito pouco dinheiro, tudo com muita exigência, e não eram as exigências do FMI, né? Eram as exigências até mais leves, se comparado, mas mesmo assim não o suficiente para lançar um grande projeto. Então se rompe com isso, e o Banco Nacional, para crédito, também para economia física, foi o papel. Então, na verdade, o grande personagem, eu acho, nesse livro dela, né, que eu fiz a resenha no outro programa, é o JK. Tanto que, né, que foi o cara que usou assim, de uma maneira mais ampla, né, e mais sofisticada, né, o BNDE ainda, né, naquela época, e também depois por estar aqui esse documento que ela resgatou no trabalho que fez a partir da Comissão Nacional da Verdade, né. Então, nesse programa JK-65, aí sim começando, né, a história do JK-65,
o JK vai primeiro, né, claro, fazer, né, um elogio da democracia. Ele que sofreu a tentativa de golpe e viu seu companheiro, né, presidente então, João Goulart, sofrendo uma série de golpes, né, sucessivos, tentativas de golpes sucessivas que acabaram dando certo, né, acabou depois dando certo. Então, eu não sei se eu vou ler isso aqui tudo, que, cara, tem muita coisa que é interessante. Então ele vai falar exatamente da democracia praticante, que é uma coisa que ele fez, enfim, com todos os cargos aí que ele ocupou, né? Até comparar, tu vê o cara que fala que foi prefeito, foi governador, foi presidente, foi deputado, foi senador, fez o plano de metas, construiu Brasília. Aí ele tá aqui meio que, né, expõe um pouco tudo isso, né, esse currículo dele, esse histórico dele. Você compara com um cara como Ciro Gomes, que diz que tem história, tu vê como o Ciro Gomes vira um anão, né, do lado do JK. Do lado de tantos outros também ele vira um anão, né, como essa coisa de cagar cargo não vale de nada, porque o JK poderia ter tido todos esses cargos e não ter feito o que fez, né, mas ele, além dos cargos que ocupou, né, foi um cara que impulsionou o crescimento do Brasil de uma maneira muito importante, já numa linhagem democrática, né, com suas convicções democráticas, sua democracia participante, né, praticante, que ele está dizendo aqui, mudando a configuração do que foi na época do Estado Novo. Então, ou seja, já não é mais aquela ordem armada, aquela ordem ditatorial, aquela ordem autoritária. Podemos fazer grandes coisas, mas a partir, né, do aprofundamento da democracia. Então, acho que essa é a questão. E muito das críticas que vêm do Lula de alguns setores é exatamente pelo Lula ser um democrata, né? Então ele acaba sendo poroso, né? Assim, ele acaba recebendo, né, influência de vários setores diferentes e as pessoas não conseguem compreender que faz parte da democracia. E o líder é isso aí, né? Ele vai pegando essa série de reivindicações e faz um filtro, enfim, e bota para frente os projetos. E o que é interessante é que logo nesse início, né, no elogio de Brasília, que o JK vai fazendo, primeiro ele faz a defesa da democracia, começa com o elogio de Brasília. Ele fala que depois de ter erguido Brasília, esta nação não se pode mais intimidar em face de seus grandes problemas. Ou seja, foi uma façanha, né, em um mandato construir aquilo, com harmonia entre os três poderes, né, funcionando, a harmoniosa concordância dos três poderes. Parecia impossível que, no curso de um governo, com a harmoniosa concordância dos três poderes, se plantasse aqui uma cidade, cérebro político, judiciário e administrativo do país, deslocado da orla marítima para o interior das terras, o centro da civilização, e isso foi realizado com aquela mesma audácia que conduziu os desbravadores do litoral para o sertão e de que resultou a geografia continental do Brasil, ou seja, resgatar essa tradição antiga brasileira, né, de interiorização, e não essa tradição portuguesa, vamos colocar assim, de ficar às margens, essa tradição mediterrânea, essa tradição antiga, né, romana ainda, né, a tradição da modernidade, a tradição de entrar, né, de ocupar o solo, né, de ocupar o terreno para dentro, né, e não ficar nas margens, como a gente ainda está, né, a gente ainda é esse país, né, das grandes cidades no litoral, né. E tem que ver também, quando fala do Juscelino, que duas coisas aí, né, essa interiorização incompleta, ele vai falar aqui da questão da completude e incompletude dos projetos, aí falo mais um pouquinho mais na frente, mas essa modernização incompleta acabou resultando nesse país. Esse país, boa parte, é fruto desse projeto do Getúlio, do JK, que é o agronegócio, que está lá para dentro, né? Só foi possível pela construção de Brasília, pelas rodovias. E se o PT hoje é o partido mais forte de esquerda que tem, teve esse líder operário aí, o Lula, está nessas indústrias, né, automobilísticas que o JK, né, mandou construir, né, deixou construir aqui. Então, duas vertentes, né, o país agrário exportador e o país industrial, tal, operário, saem, né, desse mesmo, ainda dessa época, né. Então, por isso que eu acho que foi um mandato, né, muito paradigmático. Foi alguém que fez realmente
uma diferença muito grande, não precisou daqueles anos todos de poder. Enfim, a tarefa do Vargas não sei se era maior, mas enfim, Vargas precisou de muito mais anos para poder impulsionar a economia nacional e passando por vários descaminhos, né? Ele vai dizer também, vai repetir que ele não precisa, né? Não precisaria de concorrer novamente à presidência. Ele já fez tudo o que ele tinha feito, né? Mas você tem um apelo popular e tem também um alto amor, né? Sei lá, uma coisa que ele ficou satisfeito do que ele fez, né? Enfim, que aí conduzia ele a fazer, mas ele poderia simplesmente se retirar da vida pública e falar, tudo bem, eu fiz tudo que eu poderia fazer, já fiz muito mais até do que eu poderia, e dane-se, né? Não vou entrar nessa arena complicada, nessa arena política complicada, mas vou entrar assim mesmo, por amor ao povo e por admiração pelo que foi feito, né? Pelo que eu consegui fazer. E isso é muito caso do Lula hoje, né? Também poderia dizer, não, beleza, nova geração, outras pessoas e tal. Não precisaria, né, tentar, a possibilidade de se queimar, né, sempre é grande. E ele está aí botando a cara de novo para poder, né, mesmo sem precisar, por amor ao povo, por admiração pelo que fez, enfim, como é que seria, né? Então é isso, né? Então essa coragem do homem público, né, é importante destacar isso, ressaltar essa parte, para quem se opõe, né, ao JK, né, ou prefere um Médici, ou quem se opõe ao Lula, enfim, que se né, reconheça certas situações, né? A pessoa está lá por amor público, né? Exatamente esse espírito antigo, né? Republicano e também o espírito democrático, né? Que os dois aqui encarnam. E aí ele vai falar dessa jornada heróica e tal que ele participou. Aí sim eu vou ler um trecho maior como é que é? Do programa dele, né? Do programa do JK. Mantida a ordem, quando ele fala da ordem, sempre manter, né, esses princípios democráticos, a harmonia entre os poderes, etc e tal. Mantida a ordem com a vigência do princípio da autoridade, sem ferir direitos, nem alimentar ódios e ressentimentos, antes procurando desfazê-los ou atenuá-los, pude acelerar o progresso do país, alcançando com um programa de metas de minha ação administrativa o mais alto índice de desenvolvimento de toda a nossa história. Por um confronto internacional do desenvolvimento do Brasil no período do meu governo, à luz de trabalho recente do Conselho Nacional de Economia, verifica-se que, tomando o número 100 como índice básico em 1955, nosso país elevou esse índice para 197, ou seja, quase dobrou, né, em 1960. Enquanto o Japão alcançava 179, a Rússia 149, o México 134, a França 133 e a Alemanha Ocidental 126, o que significa ter o Brasil alcançado o mais alto índice de desenvolvimento do mundo em relação à sua realidade econômica no período do meu governo. A concomitância da paz política, mais acentuada à medida que esse desenvolvimento se fazia sentir, deu-me a convicção de que, só por esse caminho, se desarmariam os espíritos na indispensável concórdia da família brasileira. O abrandamento do ritmo de nossa marcha evolutiva, com a perda sensível do impulso em que a deixei no termo do meu mandato presidencial, permitiu-me uma fácil profecia que infelizmente se realizou, a da eclosão de profundas crises de ordem interna no plano econômico, no plano social e no plano político. Para conjurá-las, só uma providência: prosseguirmos no impulso do desenvolvimento, já agora com um programa da mais alta envergadura. Ou seja, você só supera, né, a crise pensando alto, né? Com certeza, para fazer esse programa, ele usaria de novo o BNDES. E é aquela pergunta que fica, eu falei quando eu resenhei o livro da professora Leve de Gal, se não, as reformas de base do Jango, né, não deram certo, porque, enfim, tentou ali, no caso, se costurar um acordo, né, com o Legislativo, se costurar um acordo, assim, ter um apoio popular, né, aquela marcha que o Jango faz, né, na Central do Brasil e tal, né, tentando buscar exatamente dizer que a via dele era a via democrática, né, então se tinha uma crise de legitimidade de fundo, né, de raiz ali.
mas talvez por um plano vindo, né, através de uma ação administrativa, através do Executivo Federal, através do Banco Público, né, esse projeto desenhado, né, passando um pouco ao largo, né, dessa questão toda do Legislativo, que é sempre complicada, ou seja, botando os projetos para serem executados a partir do BNDES, de repente essa coisa poderia dar certo, né? Não é que não usou o BNDES porque não deu certo, talvez não deu certo porque deixou de usar o BNDES. Isso é enfim, mas só olhando com detalhes para poder responder essa pergunta, né? Então pensando alto, né? Sempre pensando alto para poder superar os projetos, as questões todas, né? Então ele vai colocar, né, como esse quinquênio, esse novo quinquênio que ele queria exercer como presidente, né? Como um quinquênio da agricultura, né? E diz que nenhuma meta do programa dele antigo, né, do primeiro programa dele, deixou de ter conexão direta ou indireta com o novo quinquênio que ele tenta executar, ou seja, com essa questão toda da questão agrária, né, que é que fica, né, da herança varguista, essa questão agrária acaba ficando de lado. Ele vai falar: quem poderia pensar em expandir essa agricultura sem as novas estradas abertas no meu governo, sem as barragens que o meu governo construiu, sem os armazéns e silos que executei, sem a indústria de fertilizantes que plantei e desenvolvi, sem o incremento da produção de ferro e do aço, sem o apoio governamental às novas usinas, sem a criação da Sudene para atender ao desenvolvimento do Nordeste, sem a epopeia da Belém-Brasília, sem os caminhões e automóveis que trafegam hoje nossas estradas, ligando as cidades e as zonas rurais, sem a indústria de tratores, sem o aumento considerável da produção petrolífera, aumenta acho que 2.500% a produção petrolífera. Aí estão, na realidade, as medidas básicas que nos autorizam a programar, em termos objetivos, uma agricultura que corresponda à nossa realidade e que há de permitir ao homem do campo a hora de sua redenção. Então é a hora que ele vai, né, se voltar aos problemas do campo, né? Ele vai dizer que, enfim, vai trazer dados e tal, né? São 45 milhões de pessoas no campo, 25 milhões nas cidades. Essa maioria das pessoas que estão no campo, né, estão vivendo um nível de vida abaixo, né, do nível das pessoas que vivem na cidade. Bom, aí vai falar, como ele tem sempre essa preocupação com a indústria, né, uma coisa muito significativa, que a produção de tecidos, né, brasileiro na época não se chega a 1 metro de pano para cada brasileiro, ou seja, se dividir, né, o que era produzido de tecido na época, ou seja, essa coisa de roupa, né, faltava, né, aos brasileiros na época, se pegasse toda a produção industrial e que ficasse por aqui, né. Então ele tenta um diálogo com o povo a partir desse problema, né? As pessoas não têm o que vestir, mesmo se tudo que tiver produzido for disponibilizado de graça, né, e distribuído da maneira igualitária, as pessoas não vão ter o que vestir. A miséria das populações rurais, os salários de fome, a falta de calçado, né, o salário muito baixo, é uma realidade trágica, né, que ele tenta contornar, né, porque o Brasil seria a terra da promissão, né, é o que ele acredita, né, falando tanto de uma encíclica do Papa, bababá, que enfim, está aqui, né, ele vai citar a encíclica do Papa João 23, e a luta do Kennedy pela integração da raça negra na comunhão social americana, né? Então, no caso, essa integração não seria da comunidade negra, mas seria das populações rurais com a cidade, né? Com as cidades. Então, provavelmente tem que passar pela criação de cidades, né? Cidades médias, cidades grandes também, no interior, né, algo que ainda não foi feito, né, se não tem comparativo, né, em termos de tamanho das cidades para dentro ou para fora do país. E é aquela coisa complicada, né, quando ele fala da pobreza, da miséria, falta de roupa, falta de sapato, fome, né, salário baixo. O problema que foi no Brasil recente, quando se viu, né, essa população mais pobre frequentando lugares, né, tradicionais da classe média, né, e consumindo coisas que
exclusivamente a classe média consumia, né, acabou minando o apoio, né, do governo que deu essas condições para essas pessoas mais pobres. Uma crítica, né, que era muito dessa própria classe média, que por motivos variados, né, passou a criticar o governo do PT, não importa se é a Dilma ou se o Lula, né, todos foram muito criticados. E, inclusive, né, uma crítica de esquerda, né, muito infantil, que insuflou lá, toda essa discussão sobre 2013 e tudo mais, coisas que vão reverberando até hoje, que existe essa crítica infantil, né, de esquerda, mas que no momento está amarrado aí na questão eleitoral, né. Enfim, vamos ver quando isso vai ser uma amarração mais sólida, né, com uma questão política mais objetiva, né, mais consistente, vamos dizer, melhor, né. Então ele vai falar da remuneração, né, essa questão da remuneração, né, e também condição para que o salário mínimo maior, né, para a população do campo seja pago, né, que o Estado consiga se autossustentar, ou seja, tem que aumentar a produtividade para o Estado ter mais recursos e poder pagar um salário maior sem criar um sobrepeso. E a gente acaba lembrando da antiga discussão sobre o déficit da Previdência, que a Previdência não era deficitária, você tinha um peso maior por causa da aposentadoria rural, que você tinha que dar um contraponto ali para poder compensar, né, uma contribuição menor. Ou seja, era o único ponto, né, mais grave, entre aspas, que levantavam na época antes da reforma da Previdência, da nova reforma da Previdência. Ou seja, ainda esses gargalos, né, em relação ao campo funcionando, né. E essa questão toda da miséria, da integração regional, também é bom lembrar agora que o MST virou como é que é? Um hype, né? O pessoal fala hype, a moda, um negócio assim. Bonezinho e tal, da MST e tal. Pô, era da época da não FMI, fora Alca, né? Você botar uma camisa da MST, você era um subversivo super radical, né? Um fuzileiro, né? Um cara do mal, né? Um narcoterrorista, né? Uma coisa assim. E agora o MST virou pop, né? Mas não quer dizer que os problemas da MST estejam resolvidos, por mais que eles estejam se destacando aí com a questão das cooperativas, né? Já tem tempo isso, lançaram ação na Bolsa de Valores, esses negócios todos, mas ainda tem uma luta pela terra, né? Ainda é algo que permanece, né? Não é algo tão pacífico assim, e tende a piorar se continuar do jeito que está. Os incentivos que existiam, né? Pequena e média agricultura, como programa de aquisição de alimentos, que acho que formalmente não acabou, né, mas foi tão reduzido o custeio que ele existe só, né, só como aparência. Então, e também a questão da integração, né, o cara que produz lá no sul não consegue jogar para o norte, do norte para o sul, enfim, vice-versa. Aí você tem hoje, no caso, né, a ponta são os trens de alta velocidade, né, então você tem que cruzar o país com os trens de alta velocidade. O projeto queria começar com aquela situação, né, tratado na cúpula dos BRICS, né, em Fortaleza, em 2014, que seria o trem do Rio até Lima, né, até o Peru. Seria um primeiro movimento nesse sentido, mas a gente teria que integrar, agora não mais pela via rodoviária, até que tem que melhorar as estradas e tudo mais, mas pela via ferroviária com esses trens de alta velocidade, antes que daqui a uns 50 anos, como a China tem feito, né, ter feito um túnel, acho que alcança Mach 30, né, 30 vezes a velocidade do som, né, você está no túnel, né? Uma coisa absurdamente rápida. Isso já é um transporte do futuro, mas antes desse ser um transporte do futuro, né, a gente tem que integrar tudo com os trens de alta velocidade e não perder essa oportunidade. Perdemos a oportunidade do século XIX, da forma como foram feitas as ferrovias. Não perdemos tanto no século XX, pelo JK, como quando fez as rodovias, mas agora, de novo, né, o transporte, né, de massas é um transporte por trem de alta velocidade. Isso ajuda a escoar a produção, né, das pequenas e médias propriedades, e esse pessoal conseguir comercializar melhor aqui por dentro, né? E você ter acesso a alimento de qualidade, alimento orgânico, sem precisar pagar preços extorsivos nesses mercados aí que transformaram alimento orgânico em coisa de alto padrão, né? De alto luxo, né? Não deveria ser, né? Eu lembro de uma entrevista antiga, que eu vi de alguém do MST dando, né? Não lembro o nome da pessoa, mas era um agricultor lá do MST. Na época ele produzia o quilo do tomate, custava para ele, né, como produtor,
orgânico no caso, né, sem agrotóxico, o quilo do tomate custava R$ 3. Aí ele vendia para o Pão de Açúcar a 5, né? O Pão de Açúcar revendia por 16, ou seja, e essa dificuldade mesmo de, sei lá, eu lembro, já foi o Sted ele dizendo que vendia alguma coisa para Macro, né? Pegava o caminhão da Macro lá no sul e tinha que chegar lá em Rondônia. E aí chegava tudo estragado, né? Não tinha como, né? Então você acaba desfazendo contratos porque você não tem condição de transporte. Então essa é a questão da integração regional também, né? Se a gente conseguir se mexer aqui nesse país, você tem que ficar 3 dias dentro de um ônibus em estrada precária, ônibus precário, tudo precário. É também a questão da mobilidade das pessoas. Bom, e ele vai dizer que, no caso, teve essa alavanca, né? Foi uma subida, foi uma decolagem, a palavra que ele usa, né? Uma decolagem que aconteceu com um plano de metas, e o Brasil deveria seguir a marcha para a maturidade, né? Que é algo que não foi alcançado hoje, né? Bom, é isso. E não foi alcançado porque você teve um golpe de Estado, né? É por isso que essa marcha, essa, essa maturidade não foi alcançada ainda, então se tenta resgatar, no caso, né? Quando eu falo nos outros programas, eu falei de um longo estado de exceção, né? Que foi relativamente suspenso de 2003 aí até 14, na verdade, né? Porque 15 e 16 foi um desastre, né? Foi muito difícil, né? Eduardo Cunha, Lava Jato e tudo mais, foi muito difícil de governar. Aécio lá contestando e tudo mais. Pessoal, antes de falar do Levite, tem que lembrar outros fatores, né? A esquerda cheia de merda, o PT é autoritário, não sei o que, bababá. Aquele papo todo furado, né? Ou seja, sem deu base de sustentação nenhuma pra Dilma, enfim. E tem erro, mas todo mundo tem erro. Se for botar na peneira, o Lula tá cheio de erro também, o JK, tá todo mundo cheio de erro, né? Mas no caso a direção ali era correta e o pessoal correu da raia por motivos fúteis, né? Quase um assassinato por motivos fúteis. Estou falando pela esquerda, que seriam os setores mais conscientes. Não tanto para essa direita maluca aí. A direita é sempre maluca, né? Essa direita louca aí que acabou entrando no poder, né? Então, você tem um longo estado de exceção, né? A ditadura militar era baseada no dólar, era um programa de americanização e de desmonte gradual do Estado. Você teve uma regressão, né, do tipo de produtividade, né? Você teve poucas inovações tecnológicas, você baseou nos bens de consumo, não nos bens de capital. O JK fala isso, né, em algum lugar, né? Dos bens de capital, né? Da máquina, de produzir máquinas, que tinha que focar nessa coisa, né? Que realmente é isso, na ponta da inovação tecnológica. A integração, né, regional, né, essa indústria moderna e a consolidação da empresa nacional. Pegar esses escritos sobre a ditadura, você vê que não tinha uma diretriz clara, se era para a empresa nacional, se era para a empresa estrangeira, sempre era muito ambíguo, né, e no caso beneficiava mais as empresas estrangeiras, né, que entravam em grandes projetos, né, você não tinha um foco específico na empresa nacional. Então o JK está colocando aqui a empresa nacional, a indústria de alta tecnologia, né, e a integração nacional, né. É o que eu falei da abordagem da Léa Vidigal, que é interessante, que fala da indústria. A pessoa às vezes fala muito indústria, mas esquece que tem que ter a infraestrutura correspondente, né. Aí quando você fala em infraestrutura, você pega todos esses problemas, porque aí você vai se ligar, né, com a América do Sul, né, com esses países aí supostamente ditatoriais, né, Venezuela, países atrasados, né, em relação ao Brasil, essa ideia meio que subconsciente do Brasil como império, né, como uma civilização nos trópicos, né, uma coisa esquisita que faz a gente ver os nossos vizinhos como algo menor, né, e a gente nessa situação a gente acaba sendo muito menor do que eles, né. Esse que é o caso, né. Ele vai falar aí tá, enfim, continuando, então é interessante esses 3 pontos, né. A questão agrária, mas se baseando na indústria, né, sofisticada, na integração regional ou nacional e na empresa nacional, né, no empresário nacional. Fala para o empresário nacional não ter medo dele, porque ele, enfim, é um cara que já mostrou a competência dele, e é interessante com a frase que ele fala o seguinte: a miséria é incompatível com a nossa grandeza. Só está falando de coisas grandes, né, de Brasília, só coisas imensas. Então a miséria é incompatível com a nossa grandeza, como a escravidão não se concilia com o nosso temperamento.
Vocês têm uma visão muito generosa, né, em relação ao povo brasileiro, né? E pode mais, né, reverter com essa grandeza esse mal da escravidão, que no caso o mal da escravidão é essa miséria, né? A fome, né? A fome no Brasil, Josué de Castro né, toda essa coisa muito, né, das antigas, né? Esse mal de tanto tempo, né, que o Brasil convive. Então, de novo, ele vai focar de novo na questão da democracia. Eu acho que, né, hoje, comparando com hoje, a questão do Lula, né, como esse centro democrático, não liberal, né? A pessoa fala Lula não liberal, não. Talvez, pode ser, enfim, como figura de linguagem, mas não tem nada a ver com o liberal do liberalismo, né? Nem o antigo, nem o novo, né? Tenta, pelo contrário, contornar, porque o imperialismo, né, o liberalismo nada mais é do que o modo, né, de atuação do império, né? Do imperialismo dentro e fora, né? Porque o imperialismo não tem, é apátrido, né? É apátrida, né? De Londres, Wall Street, etc., OTAN e tal, né? E vai comendo por dentro todos os países, né? Então, e essa coisa liberal, né? Esse modo de fazer, esse modo de governar liberal e também a defesa dos direitos humanos, né? A defesa abstrata, genérica, né? Dos direitos humanos, a defesa abstrata, genérica da liberdade ou das liberalidades acaba servindo como propaganda, né? Do imperialismo. E aí ele vai sempre debater essa questão da democracia. Então eu vou até ler aqui um trechinho, né? Porque é da época, né? É uma coisa para ter um gosto de época, né? Da época que foi escrito isso aqui. A democracia não é um rótulo com que se engana o povo, mas um sistema de governo a serviço do povo. Seu mais alto patrimônio é a liberdade. Sem o direito de ter opinião e de externá-la, a ditadura nem tinha começado ainda, né? Muito menos o AI-5. Ainda quando essa opinião diverge da opinião dominante, não há democracia efetiva, e sim um dispositivo de força que só admite a opinião entronizada no poder. Ou seja, a questão democrática estava muito no centro do debate, né? Antes do golpe, antes do AI-5, já estava aqui um candidato a presidente falando da necessidade de poder divergir, né? E como deveria ser difícil ali no caso, né? Abrir essa divergência. Senti a ameaça dessa falsa democracia quando se pretendeu contrariar a vontade do povo brasileiro buscando impedir a minha posse na presidência da República. E tornei a senti-la no início do meu governo, com as duas tentativas frustradas da perturbação da ordem, ainda a serviço da mesma falsificação política. Essa falsificação política que tomou o poder, né? E a galera aí que, por descaminhos, acaba pagando pau, né? Para general entreguista. Antes fosse um general, né? Fosse o Fidel, né? Mas não, é um general entreguista, né? Generais integristas. Entreguistas, né? E ele vai contar aqui no caso do João Goulart, né? Várias vezes nas suas lutas de chefe de Estado, o presidente João Goulart me tem feito sentir as suas apreensões e os seus problemas o bastante para nele reconhecermos o companheiro de antigas jornadas. Seu discurso mais recente, proferido na data magna da nacionalidade, né, o 7 de setembro, reaviva essa harmonia de vistas na compreensão de que é pela concórdia e pelo desenvolvimento da nação que temos de alcançar os novos marcos de sua evolução. As nossas forças armadas, fiéis ao princípio, ou seja, calma aí, primeiro, né, essa preocupação democrática, né, já expressa ali o João também, né, expressando isso, mas isso lá em 55 já era presente, né, com o JK, a questão permanente, né, os atentados ao Getúlio e tudo mais, ou seja, o pessoal sempre tentando reverter as políticas e o legado da Revolução Brasileira, né, da Revolução de 30. Lembrando aqui, o Nelson Werneck Sodré falava, né, que a Revolução de 30, na verdade, foi a Revolução Nacional, a Revolução Brasileira, né? E que Cuba, no caso, teria chegado depois, né? Enfim. Então a gente teria que, na verdade, aprofundar a Revolução Brasileira, né? E não necessariamente ficar usando um modelo posterior de outra realidade como o norte, né? Então é isso, né? O que está em jogo nessa questão democrática é o aprofundamento da Revolução Brasileira, né? Da Revolução de 30, da Revolução Nacionalista, da Revolução Modernizante e da Revolução Popular, né? Aumentar a democracia é aumentar esse nacionalismo com base popular, né? Não nacionalismo autoritário e entreguista, né?
Então, aí vai dizer que o JK, continuando, né? As nossas forças armadas, fiéis ao princípio que faz com que as espadas de nossos soldados se coloquem invariavelmente à sombra da lei, constitui uma garantia de ordem, de soberania e de vigilância democrática, provada e comprovada em horas difíceis de nossa vida política. Então é claro, né? É claro que as Forças Armadas são muito importantes. Desenvolvimento, né, de pesquisas, né, no campo nuclear, né, elas são importantes. A defesa, né, dissuasão, como era o projeto aqui da Amazônia Azul de dissuadir, né, a qualquer inimigo, não precisou nada disso, porque o pessoal veio aqui de boa e está roubando tudo, né? Então as Forças Armadas também, como você imagina hoje, né? Eu acho que o país que tem os armamentos mais avançados é a Rússia, né? As Forças Armadas, a Marinha teria submarino nuclear, né? A aeronáutica teve o caças Gripen. É tudo muito pouco, né? Mas enfim, mas é bastante, né? Seria o suficiente pelo menos para a época, também com quase 10 anos de defasagem também. Né? Isso é uma coisa que tem que ser sempre atualizada. E foi tudo muito contestado, né? Difícil de colocar para jogo até hoje, né? Hoje está tudo parado. Mas enfim, a Marinha teria seu submarino, a aeronáutica o seu avião, fora as inovações da própria Embraer, né? Que eram importantes, sem precisar de transferência de tecnologia. E o Exército, né? O Exército teve lá algumas inovações, mas nada muito grande. Seria interessante se você completasse, né, esse tripé com esses mísseis russos, né, S-400, S-500, S-600, né, com alguma transferência de tecnologia, né, ou com a transferência de tecnologia possível. Não sei como é que funciona isso nas parcerias que a Rússia faz com a China, com outros países, né? Mas aí o exército seria contemplado com essas armas russas e seria muito interessante essa comunhão aí de forças armadas se integrando mais ao bloco euroasiático do que ao bloco é, atlantista, né? Lá do Atlântico Norte. Então acho que a direção é essa, né? Fazer a integração regional, parceria com a China, né? Com os BRICS, e uma integração também militar, na área militar, com a Rússia. E também as parcerias que se fazem aqui na América do Sul, na África, na América do Sul, por um banco de desenvolvimento, né, da região, né, que possa botar, né, para serem feitos esses projetos, né, de interesse de toda a região aqui, de integração regional, a gente poder chegar, né, nos países aqui vizinhos, e mesmo em áreas mais longínquas do nosso país, chegar de uma maneira mais fácil, né? Por causa dessa integração. Tem um mapa muito interessante da rede ferroviária chinesa em 2008 e como ela ficou agora, né? Sei lá, menos de 15 anos depois, como eles entupiram aquilo de trem, né? De trem de alta velocidade, né? Os trens de levitação magnética. Então é possível fazer aqui sim, né? Tanto que a China vinha aqui antes para poder ver como é que funcionava o BNDES, né? Que era o grande banco, né? Quantas coisas, o pré-sal digno de estudo, né? A Petrobras e tal. Então a gente consegue, né? Sonhando alto em curto período de tempo, curto espaço de tempo, com essa união popular, né? Não só nacional, mas nacional e popular, fazer acontecer né, esses grandes projetos, esses grandes sonhos, né, acho que sonhar alto, né, se tem uma forma de unir, né, esse país e tal, de novo, é a capacidade de sonhar alto, né, e aí o país ficou tão unido, né, foi tão bonito, né, o período do Lula, da Dilma, né, para mim o melhor é Lula 2, Dilma 1, foram períodos muito ricos, e crise de legitimidade, né, no início do Lula e depois no fim, né, na Dilma 2, mas o Brasil, o país conseguia sonhar, né? Sonhar alto, né? Ver coisas que nunca viu antes. O pessoal ficou admirado, como é que pode, o Brasil tá conseguindo tanta coisa, né? Então a gente tem que ter esses sonhos coletivos, não ficar na paranoia coletiva, a paranoia da corrupção, a paranoia disso, a paranoia daquilo, né? A própria paranoia do Bolsonaro, esquecer esse cara aí que na verdade é o, como é que é? É outra face aí dos liberais, do imperialismo e tal, foi o Bush que eles conseguiram colocar. Eles estão em uma crise de imagem terrível, né, com Biden lá, entrou o Trump e todo aquele problema de eleição na Europa também que só entra atrás. Eles não conseguem mais passar batido como passavam antigamente, né. Na verdade, o último sucesso deles foi com o Obama, né. O Obama tinha mantinha as aparências democráticas, apesar de ter sido profundamente, né, antidemocrático, tanto na política econômica,
quando começou a imprimir dinheiro igual louco para resgatar os super ricos e produzir uma transferência de riquezas imensa, né, para o andar de cima, como também na política de fora, né, na política expansionista militar do Obama, que era o assassino das terças-feiras, né? Toda terça-feira tinha reunião lá na Casa Branca para ver quem ia ser morto por drone ou não, como reportou, né, em 2016, se eu não me engano, o Intercept, e a ligação dessa política de guerras com as drogas, né, no Oriente Médio, e como essas drogas abastecem os opioides, não tanto a questão do tráfico ilegal de drogas, mas abastecem a indústria farmacêutica. E hoje um país lá que tem uma epidemia de opioides já há muito tempo, né, com Obama, Bush Obama, isso só cresceu, né, ou seja, acompanha a escalada das guerras. Então não tem um sistema de saúde. Ele fez aquele Obamacare, mas o nego tá morrendo lá por qualquer coisa. Ou seja, é igual o food stamp, né? Serve para nada, né? Você, na verdade, rouba muito, rouba tudo e dá umas esmolinhas ali para dizer que fez alguma coisa, uma propaganda imensa em cima das esmolas. Né? Acho que o Obamacare é a mesma coisa que um food stamp, né? Tudo muito... O Obama foi um cara muito terrível. Foi o último sucesso do imperialismo. Enfim, que eles não conseguem mais, né? Fazer uma campanha de propaganda tão grande, botar um cara tão maléfico, né? Um cara tão ruim, né? A Hillary Clinton do lado, Victoria Nuland, né? Toda aquela galera, aquele que morreu, como é que é o nome? O McCain, né? Aquelas pessoas terríveis ali ocupando os postos, como se nada tivesse acontecendo, porque o Obama era democracia, era nova ordem, né? E o imperialismo não está conseguindo fazer isso de novo, então daí também uma das suas grandes crises de legitimidade. E a gente não cai nessa, né? Porque a gente tem ainda um líder popular, tem um grande partido, tem, mais que não tem um líder popular, fica mais difícil, né? Sem essa referência, né, pessoal e tal. Isso é uma outra questão, né? Questionar isso. Mas a gente tem mais, vamos dizer assim, escopo, né? Para poder andar mais, né? Para mais longe, com as parcerias aqui, né? Esse novo BRICS, né? BRICS Plus e tudo mais. As coisas que vão se desenhando para frente. Aí tem até o vídeo, acho que meio que começa essa série, pelo menos o vídeo que eu gravei, porque tem um vídeo sobre a nova Rota da Seda, tem outros vídeos sobre a nova Rota da Seda, acho que são 3, 2 curtos e um grande, e um que eu gravei, né, falando porque agora é um momento de paz, não de guerra, ou seja, olhando mais para as prospecções, para as perspectivas do futuro, e falando do ponto de vista brasileiro, do terceiro mundo, eu acredito que, né, se nego não resolver se matar com a bomba atômica aí, né, a tendência é a gente conseguir realmente construir esse mundo de paz, né, um novo pacto, né, do pós-guerra, um novo Bretton Woods, um outro Bretton Woods, outro IALTA, né, uma nova ordenação financeira e econômica internacional voltada para o desenvolvimento. Né, então as perspectivas são boas, né, pelo menos no médio prazo, se nenhuma hecatombe aí nuclear pelo menos acontecer. Acho que a tendência do imperialismo já está muito fraco, né? Eles não estão conseguindo se reinventar, né? A última reinvenção imperialista foi o Barack Obama. É isso, tá bom? Eu falei que esse vídeo ia ser grande, né? É uma coisa importante, eu também estou retomando outros temas, né? Grande em comparação aos outros que eu fiz que são mais curtos. É isso.